E no vídeo de hoje quero falar para vocês sobre não ser escravo da sua audiência, tá bom? Bom, pessoal, o que eu mais... Não que eu mais vejo não, mas frequentemente eu vejo pessoas que se tornam escravas de sua audiência. Bom, eu lembro de uma frase que eu ouvi muito, que ela diz o seguinte: a droga mais viciante do mundo nada mais é do que o dinheiro. O dinheiro faz você mudar da água para o vinho, do vinho para a água, da forma como for. E eu tendo a concordar com essa frase, especialmente dentro do mercado digital, sabia? Porque o que eu mais vejo são pessoas abrindo mão de coisas que para ela deveria ser inegociável. E começam a negociar por uma questão de faturamento e ganho de grana dentro do digital. Porque basicamente é o seguinte: o digital ele é um jogo de soma mais. O que eu quero dizer com isso? Que o digital ele é um jogo de fazer as pessoas se movimentarem para onde você quer. E isso funciona, sabia? Porque nós somos seres extremamente passionais. E quando a gente descobre então que existe uma solução para aquele problema que a gente tem, e aquela pessoa está narrando a dor que a gente tem, e está me mostrando que existe uma solução para aquilo, não faz sentido eu não querer resolver aquele problema. Mas muitas vezes aquilo não resolve o meu problema. Tanto que dentro do digital, ele resolve uma dor que é muito forte na pessoa, que é a dor de ter que trabalhar. E o digital então oferece a ideia de ganhar dinheiro dormindo. Então quem vende curso ganha dinheiro dormindo. Essa é a ideia que se tem no imaginário popular. E acaba que o digital se torna seu próprio cliente dele mesmo, porque todo mundo quer parar de trabalhar e parece que o digital resolve esse problema. Por isso que muita gente ganha curso vendendo curso de como vender curso. Só que é o seguinte, nesse processo você tem que ter muito cuidado, porque você pode começar um projeto, uma ideia pela ideia missionária de que, poxa, eu tenho que ensinar as pessoas a superar o problema tal. Ou no sentido apostólico, eu quero que as pessoas aprendam a rezar, eu quero que as pessoas aprendam a amar mais a Deus, eu quero ensinar sobre a Santa Igreja para que as pessoas possam se converter. E tudo isso é muito nobre, tudo isso é muito válido. Mas lembre-se sempre por que você resolveu começar aquilo. Porque quando começar a entrar o dinheiro na equação, fica muito perigoso de você manter aquilo que você queria manter no início. Porque você começa a ver que tem certas ideias que, se você defender por aí, não vão ser interessantes para o seu produto. E eu não falo isso só para quem vende produto religioso não, tá bom? Eu falo isso até para quem vende produto do meio secular. Se você defender certas ideias por aí, você vai ser absurdamente cancelado. Como, por exemplo, o Thales Gomes, CEO ele era CEO da G4 na época. Ele foi extremamente cancelado por uma fala que ele fez, e a pior coisa que ele fez foi pedir desculpa após essa fala, e saiu lá do cargo de CEO, foi convidado a se retirar. E não era uma ideia religiosa, por exemplo, uma ideia secular, uma ideia até relativamente simples de ser entendida, mas deu problema grande para ele e para a empresa também. Então, acaba que é muito frequente você falar, pô, vamos olhar os números e vamos se tornar cada vez mais profissional. O que é extremamente válido e necessário se tornar cada vez mais profissional, ter um mapeamento de números, ter um mapeamento de quantas pessoas acessaram sua página e foram embora. Tudo isso é lícito e deve ser feito na medida do possível. Mas você não pode olhar o número pelo número. Você tem que olhar para você mesmo e parar e pensar, cara, será que tudo que eu estou fazendo está de acordo com o que eu quero fazer, está de acordo com o que eu acredito, está de acordo com o que eu quero defender? Ou será que eu estou negociando meus valores? E você deve fazer isso muito frequentemente, eu diria que quase que diariamente, para que você possa abrir mão de muita coisa. Por exemplo, eu lembro muito de uma vez que a Marília Rebouças, ela fez um vídeo no qual ela falava sobre uma ideia, um posicionamento que ela tinha acerca de adoração privada e de oração privada e oração pública, oração comunitária, e ela, enfim, o vídeo viralizou absurdamente, os números eram exponenciais, assim, de performance do vídeo, mas ela resolveu apagar aquele vídeo porque deu muito problema para quem estava no vídeo, que era um vídeo que ela reagia a uma oração comunitária, e deu muito problema para a comunidade, e ela apagou o vídeo porque ela disse que não era a forma que ela queria crescer na internet. Apesar dela ter ganhado um número absurdo de seguidor, ela apagou o vídeo depois que ela viu o rumo que a repercussão tomou. Mas para isso ela precisou ter personalidade, de, pô, tá dando número, vai dar certo, vai funcionar, vai ser bom para o meu negócio, eu vou aumentar meu faturamento,
mas está indo por um caminho que não é o caminho que eu acredito que é a forma como eu tenho que fazer meu trabalho na internet. E ela apagou o vídeo. E aquilo para mim trouxe uma lição muito grande, porque eu parei para pensar, caramba, será que eu apagaria o vídeo? Porque eu não sei dizer se eu apagaria o vídeo. Não sei dizer se eu seria ético a esse ponto. E precisa de personalidade pra gente fazer isso, porque vai mexer no nosso bolso, a gente sabe o que é. Um outro exemplo, por exemplo, quando a gente resolveu bater de frente contra a PEC do aborto, que foi um episódio que deu muito certo, mas trouxe muitos desafios pra gente, porque a gente sofreu uma retaliação. Mas a gente faria de novo. Hoje a gente tem consciência que a gente fez a coisa certa e que a gente faria de novo. E isso fez a gente mudar a perspectiva, como a gente faz no nosso podcast, por exemplo, de buscar cada vez mais não depender de grana, de patrocínio, de qualquer outra coisa para veicular nosso projeto. Porque a gente sabe que as empresas, quando o bicho aperta, elas vão sair, porque vai bater nelas, vai prejudicar elas, o cancelamento também. Então a gente precisa ser autossuficiente para que quando as empresas saiam, o projeto continue rodando. E não é fácil fazer isso, porque envolve muita coisa. Mas o mais importante é você ter essa personalidade, porque de você não abrir mão daquilo que você acredita, de você ser, vamos dizer, uma palavra inamovível. O que é isso? Eu não me mexo conforme as vontades do mundo. Eu sei exatamente aquilo que eu quero e eu não negocio meus valores. Então eu sei, por exemplo, por que eu estou fazendo esse vídeo. E eu sei que se amanhã for necessário eu parar o meu canal, o rumo que ele está tomando, para bater e ficar 1 mês, 2 meses batendo contra o aborto, eu vou fazer. Porque o aborto é uma coisa muito maior do que os vídeos que eu faço aqui, por exemplo. Mas eu não negocio isso. E eu tenho que saber aquilo que eu não negocio. Porque, por exemplo, uma coisa que eu vejo demais acontecer são pessoas que falam, poxa, eu vou bater na igreja aqui num ponto que as pessoas não sabem. Por exemplo, eu vou bater no Concílio Vaticano II, que ele foi que trouxe o modernismo para dentro da igreja. E aí eu vou fazer um curso contra o modernismo. Imunidade contra o modernismo, por exemplo. Aí eu vou lá, faço esse curso, desço o sarrafo dentro do Concílio Vaticano II, Paulo VI, na igreja, provo porque eles estão errados, faço tudo. E aí eu vou lá, vendo meu curso, ganho uma grana ali e tal. Só que mês que vem eu vou ter que vender de novo, então eu vou bater de novo. Mês que vem eu vou ter que arranjar uma nova coisa para bater, para defender meu curso. Então eu vou lá bater de novo para defender meu curso. E daqui a pouco eu basicamente ganho minha vida falando mal da própria igreja, a igreja católica. E é a forma como eu sustento minha família falando mal da própria igreja católica. Porque eu tenho sempre que estar batendo para que eu possa vender aquele curso, para que eu possa vender aquele produto, para que eu possa então ganhar grana. E aí a pergunta é, será que eu estou batendo porque eu de fato acredito que a igreja está errada? Ou será que eu estou batendo porque aquilo é o que vai me dar uma grana a mais? Será que eu estou descendo o cacete naquele padre da TL porque eu realmente acho que a TL é um câncer? Ou eu estou batendo porque eu sei que eu vou vender mais 5 cursos ali cada vez que eu bato no padre da TL? E o que é que eu estou fazendo no offline para defender aquilo? Ou então, eu tinha um ideal de ensinar as pessoas um tema X que ajudaria muitas pessoas. E aí eu começo a vender aquele curso. E aí eu descubro que se eu fechar o carrinho, para quem não sabe, é eu paro de vender. Se eu parar de vender, fizer todo um trabalho e criar uma lista de espera de 5 meses ali, mais pessoas compram aquele curso e eu ganho mais grana. Só que, se eu vender sempre, vai estar sempre disponível para alguém comprar que precisa resolver aquela dor. Mas não dá tanta grana quanto eu ficar gerando essa escassez de fechei, abri de novo, fechei, abri de novo. E aí eu opto pela parte que vai me dar mais grana, que é o fechar e abrir de novo. E abro mão de ajudar aquela pessoa que talvez naquele mês precisasse daquele curso para enfim resolver o problema dela e ela não pode esperar 3 meses até eu abrir de novo aquele produto e eu deixei aquela pessoa na mão. Então eu vou aos poucos perdendo o senso apostólico que eu tinha quando eu fui começar algo e vou me adequando às formas que funcionam. E talvez esse não seja o melhor caminho. Talvez o melhor caminho seja eu fazer coisas que não necessariamente vão me trazer tanto retorno financeiro, mas vão estar alinhadas com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu creio, com aquilo que eu acho que é certo ser feito. Mas eu tenho que abrir mão de uma coisa chamada dinheiro, muitas vezes.
Então será que vale a pena eu criar coisas para ficar ganhando dinheiro o tempo todo, ou será que vale a pena eu fazer coisas nas quais eu acredito e que não vai dar tanto resultado no curto prazo, mas no longo prazo eu vou ser exatamente quem eu quero ser? Um exemplo disso é esse próprio vídeo. Esse próprio vídeo, para mim, que trabalho com marketing digital e que trabalho prospectando clientes que querem ter resultado na internet, não é o melhor vídeo de ser feito. Mas eu acho que esse vídeo é um vídeo necessário de ser feito. De mostrar para as pessoas que existe um caminho no digital, que ele não é essa fórmula do bolo que todo mundo vende por aí, mas existe um caminho no digital que talvez você possa seguir, que seja o seu caminho. Porque não existe uma única forma de dar certo aqui. Existem milhares de formas de dar certo. E o dar certo ele é muito variável. Pode ser que você não seja o cara que vai lá para o Hotmart Galaxy, viajar lá para a Itália, porque está entre os 20 maiores players que venderam lá na Hotmart. Mas você quer ser esse cara. Talvez você nem queira ser esse cara, mas no meio do caminho você começa a ter isso como meta. Simplesmente porque você quer e começa a atropelar tudo que você acreditava só para estar no meio disso. E que talvez você não precise disso. A grande realidade é que a maioria das pessoas talvez precisariam ganhar 10, 15 mil reais aqui na internet e ter sua vida ordenada, sua vida ok, sua vida certinha, da forma como ele quer, acreditando no que ele acredita, contribuindo da maneira como ele quer contribuir. Mas a grande realidade é que a gente se perde no meio do caminho, querendo fazer sempre mais e mais uma busca desenfreada pelo dinheiro, que a gente não sabe mais nem por que a gente está fazendo isso. E a gente vai se perdendo porque a gente vai negociando aquilo que é essencial para a gente. A gente vai abrindo mão das coisas que a gente acreditava. A gente vai buscando se adequar àquilo que teoricamente vai funcionar no digital. Então a gente abre mão de deixar um produto que a gente acredita muito sempre aberto, porque vai vender mais se eu ficar gerando escassez. A gente abre mão de suportar ali 2, 3 anos fazendo um produto na internet, porque a gente quer um resultado imediato. A gente abre mão de entregar aquilo que a gente conhece, porque agora a gente tem que ter uma esteira de produtos onde as pessoas precisam pagar cada vez mais dinheiro para ter acesso ao nosso conhecimento, que não é nosso, muitas vezes. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Não se perca pelo meio do caminho, pelo dinheiro, saiba exatamente os motivos que fizeram você começar, saiba exatamente o que você quer contribuir e não negocie de falar aquilo que você acha que tem que falar só porque vai perder seguidor ou só porque vai perder dinheiro. Porque no final das contas você vai ganhar muito mais num longo prazo. Porque as pessoas vão confiar naquilo que você diz, vão saber exatamente quem você é e não vão abrir mão de estar com você, porque elas sabem que você dá posicionamentos claros e que você define a verdade. Então, era isso. Até a próxima.